Muito bem, então esse vídeo aqui eu estou gravando só para a gente dar uma breve reforçada na questão das propriedades da multiplicação, né? A começar por essa propriedade que a gente chama de propriedade comutativa. Não esquentem com a letra porque realmente é difícil escrever nesse aplicativo. Enfim, a propriedade comutativa é a propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, certo? É a mesma propriedade da adição, né? Só que aqui na multiplicação, se a gente tiver um número A e multiplicar pelo número B, o resultado é a mesma coisa se eu fizer B multiplicado por A. Ou seja, independentemente de quem eu colocar primeiro, o resultado dá a mesma coisa. Como assim? Vamos lá, vamos limpar tudo isso aqui para eu dar um exemplo. Se eu tiver 5 vezes 3, nós sabemos que essa multiplicação dá 15. A propriedade comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, 5 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 15. Ou, perdão, 3 vezes 5. Quer dizer, se eu alterar a ordem, o resultado é o mesmo. Se eu fizer 3 vezes 5, o resultado será 15. Então, essa é a propriedade comutativa, né? Ela é a mais fácil de entender. A segunda propriedade, que a gente chama de regra do chuveirinho, ela é chamada de distributiva. Propriedade distributiva da multiplicação. Propriedade distributiva é o seguinte, ela vai ajudar vocês a resolverem expressões matemáticas. É o seguinte, se eu tiver dois números associados em uma soma e uma multiplicação por fora, eu posso fazer o seguinte. Tá, vamos considerar o número A, tá? A, e ele está multiplicando isso aqui, ó, B mais C, que estão entre parênteses. Vocês lembram que a gente já estudou parênteses, essas questões de parênteses em expressões matemáticas, né? Só que a gente estudou expressões matemáticas de soma e subtração. Mas aqui a gente tem uma soma entre parênteses e do lado de fora uma multiplicação. Como é que faz essa doideira, velho? Se a gente tem uma multiplicação do lado de fora e uma soma dentro, você tem duas opções. Você pode resolver logo a soma que tem aqui dentro e depois fazer só uma conta de vezes. Ou você pode usar a chamada regra do chuveirinho, em que você vai pegar A e multiplicar por B, depois vai pegar A e multiplicar por C, e vai ficar com a conta mais ou menos assim. A vezes B mais A vezes C. AB mais AC. Pô, meio difícil de entender talvez, né? Vamos fazer um exemplo com números então. Se eu tiver 4 que multiplica 5 mais 6. De que duas formas eu posso fazer isso? Eu posso primeiro resolver o parêntese, como eu ensinei antes a vocês na aula de expressões numéricas, né? Se eu resolver 5 mais 6, 5 mais 6 vai dar 11, então eu vou ficar com 4 vezes 11. Eu coloco o 11 no lugar, né, do parêntese. E 4 vezes 11 vai dar 44. Está resolvido. Essa é a forma talvez mais fácil de fazer, né? A gente chama essa propriedade de regra do chuveirinho porque eu vou botar o ponto, vocês sabem que ponto é vezes também. Porque a gente pode aplicar uma propriedade chamada chuveirinho, que é assim. Eu tenho 4 vezes 5 mais 6. Ao invés de fazer daquele jeito, eu vou usar o chuveirinho. O chuveirinho é assim. Eu vou fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5. Vou repetir o sinal do mais e vou lançar o chuveirinho aqui também no 6. Que vai ser 4 vezes 6. Pronto, agora eu tenho várias operações aqui, vocês estão vendo, né? Eu tenho 4 vezes 5 mais 4 vezes 6. É importante lembrar a ordem de resolução, né, desse tipo de questão. Você tem que fazer primeiro sempre as multiplicações, ou seja, você tem que fazer primeiro as contas de vezes. Então você vai ter 4 vezes 5, que é 20, mais 4 vezes 6, 4 vezes 6, que é 24. Então, o resultado aqui, 44. O mesmo resultado, né, que deu anteriormente. Vocês estão vendo. Então, essa é a propriedade distributiva. Tem esses dois modos de fazer. Se você não entendeu direito, volte o vídeo e veja tudo isso de novo. Mas é bem simples, como vocês estão vendo. Vamos em 4 minutos de vídeo já. A outra propriedade é a chamada de propriedade associativa.
Muito bem, a propriedade associativa da multiplicação, ela diz o seguinte: se eu tiver vários números em uma sequência de multiplicações, independentemente de ter parênteses ou não tem, eu posso só sair multiplicando tudo. Na verdade, ela é uma continuação, né? Ela é uma decorrência lógica, né, da propriedade comutativa. É o seguinte: se eu tiver entre parênteses A vezes B, vou fazer letra de forma, né, que é melhor. A vezes B, um número A vezes um número B, e aí fora do parêntese outro vezes, que é C. Eu posso sair fazendo essa multiplicação aqui de todo jeito que eu quiser, que vai dar o mesmo resultado. Eu posso fazer A vezes B primeiro, e depois multiplicar o resultado por C. Ou então eu posso deixar o A de fora, e fazer B vezes C primeiro. Vai dar o mesmo resultado. Vou mostrar aqui com exemplo, então. Se eu tiver o seguinte: 2 vezes 3 entre parênteses e lá fora vezes 4. Ou eu tiver o 2 fora do parêntese vezes e dentro do parêntese 3 vezes 4. Vou mostrar que dá a mesma coisa. O resultado vai ser o mesmo. Eu posso fazer o que está dentro do parêntese aqui primeiro, que é 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Aí eu faço o 6 vezes o que está fora do parêntese. 6 vezes 4 vai dar 24. Ou então eu posso fazer aqui embaixo o 3 vezes 4 primeiro, o que está dentro do parêntese primeiro. 3 vezes 4 sabemos que dá 12, e depois multiplicar o 12 pelo que está fora do parêntese, que é o 2. 2 vezes 12 dá 24 também. O que significa que, independente da ordem que eu queira fazer essa multiplicação, ela sempre vai dar o mesmo resultado. Eu podia também começar fazendo assim, ó, pegando o número 2, multiplicando por 4, que dá 8, e fazendo o 3 por último. 8 vezes 3 ia dar 24 do mesmo jeito. Ou seja, se eu tiver 2 vezes 3 vezes 4, é a mesma coisa de ser 4 vezes 3 vezes 2, ou de ser 2 vezes 4 vezes 3, ou de ser 3 vezes 2 vezes 4, tanto faz. Ok? Quando eu tenho 3, 4, isso vale para vários fatores na multiplicação, né? Se eu tiver 3, 4, 5, 6 fatores em multiplicação, eu posso multiplicar todos eles na ordem que eu quiser, que o resultado vai ser o mesmo. Ok? A última propriedade que eu quero passar é a do elemento neutro. O elemento neutro é o seguinte: eu vou passar duas propriedades juntas com isso aqui. O elemento neutro é o 1. E essa propriedade do elemento neutro vocês devem conhecer na forma de um enunciado que diz todo número vezes 1 dá ele mesmo. Então, se eu tiver um número qualquer, A, e multiplicar por 1, vai dar o número A de novo, do mesmo jeito. Como assim? Se o número A for 5, e eu fizer 5 vezes 1, dá 5. Dá ele mesmo. Se o número A, ao invés, for 6, se eu fizer 6 vezes 1, dá 6. E assim sucessivamente por diante, qualquer número que eu pegar é assim. Todo número que eu multiplicar por 1 dá ele mesmo. Se eu fizer 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 1, 8. 1 milhão vezes 1, 1 milhão. Todo número que eu multiplicar por 1 dá o próprio número. Dá a mesma coisa de novo, o mesmo número de novo. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Outra questão importante é a multiplicação por zero. Se eu multiplicar qualquer número por zero, dá sempre zero, por maior que seja. Se eu fizer 5 vezes 0, dá 0. Se eu fizer... Eu não vou fazer muitos exemplos não, porque isso é muito simples. Se eu fizer 10 vezes 0, dá 0. A lógica é clara. É o 10 0 vezes, nenhuma vez. Ou seja, dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Então essas foram as propriedades da multiplicação, ok? Queridos, até a próxima aula.